O milionário abandonou sua amada por orgulho ao descobrir que ela era uma garçonete. 20 anos depois, ele ficou paralisado ao vê-la como cliente e acompanhada em um restaurante de luxo. Ele se aproximou. O aroma de café fresco pairava no ar, misturando-se com o leve burburinho da cafeteria lotada. Era fim de tarde no Rio de Janeiro, e as pessoas entravam e saíam apressadas, em busca de um momento de descanso em meio ao ritmo frenético da cidade. Diego Farias, dono de uma das redes de hotéis mais luxuosas do país, entrou no pequeno estabelecimento com um semblante impaciente. Ele nunca frequentava lugares assim, mas naquela tarde, irritado por um atraso na reunião, decidiu que precisava de um café forte antes de seguir para seu compromisso. Os olhos dele percorreram o ambiente de forma automática. Não era nada como os lugares sofisticados aos quais estava acostumado. O chão de madeira rangia levemente sob os passos apressados dos clientes, e o cheiro de bolo recém-saído do forno dominava o ambiente. Uma simplicidade quase incômoda para alguém que sempre viveu cercado de luxo. Ele se dirigiu ao balcão com a intenção de pedir rapidamente um café expresso e sair dali o mais rápido possível. Mas então, algo inesperado aconteceu. "Boa tarde, senhor. O que vai querer hoje?" A voz feminina o fez levantar os olhos, e foi naquele instante que Diego viu Sara pela primeira vez. Ela usava um uniforme simples, um avental marrom sobre uma blusa branca e uma calça jeans escura. Mas não foi isso que chamou sua atenção. Havia algo nela que o fez hesitar por um breve momento. Talvez fosse o sorriso genuíno ou o brilho suave nos olhos castanhos. Diferente das mulheres que Diego conhecia, sempre impecáveis, montadas em roupas de grife e maquiagens calculadas, Sara parecia natural, sem esforço. Um café expresso, sem açúcar. Ele respondeu, recuperando a postura habitual. "Certo. Vai querer algo para acompanhar. Temos pão de queijo, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Só o café." Ele cortou rapidamente, sem paciência para a conversa. Sara assentiu e se afastou para preparar o pedido. Diego puxou o celular do bolso e começou a rolar a tela. Mas por mais que tentasse se concentrar nos e-mails, sua atenção insistia em voltar para a jovem atrás do balcão. Havia algo na forma como ela se movia, na maneira descontraída como atendia os clientes. Quando ela voltou com o café, ele percebeu que queria prolongar aquele momento sem nem entender por quê. "Você trabalha aqui há muito tempo?" perguntou casualmente. Sara ergueu as sobrancelhas, surpresa pela pergunta. "Vai fazer 2 anos já. Gosto daqui. É simples, mas acolhedor. Não pensa em fazer outra coisa." Ela soltou uma risada leve, sem demonstrar ofensa pela pergunta. "Isso aqui paga as contas. E eu gosto do contato com as pessoas. Além do mais, tenho outros planos para o futuro. Planos. Estudo moda, quero abrir minha própria loja um dia, mas, por enquanto, preciso manter os pés no chão." Diego a observou por um instante. Havia convicção em sua voz, e isso o intrigou. Ele estava acostumado a pessoas que viviam pelo status, pelo dinheiro, mas Sara falava com uma certeza genuína sobre o que queria para si. Interessante. Nem todo mundo tem essa clareza. "Você tem?" A pergunta o pegou de surpresa. Diego nunca precisou pensar nisso. Sua vida já estava traçada desde sempre, herdeiro da rede de hotéis da família. Acostumado ao luxo e ao poder, ele nunca precisou refletir sobre o que queria. Apenas seguiu o caminho que lhe foi dado. "Acho que sim", respondeu, desviando o olhar. Sara sorriu, mas antes que pudesse continuar a conversa, um cliente chamou por ela. "Bom, espero que goste do café, senhor." "Diego." "É, Diego," ela repetiu assentindo. "Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar." Ele a observou se afastar, ainda sentindo o impacto daquela conversa curta, mas curiosamente marcante. Terminou o café lentamente, algo incomum para ele, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se interessado em algo além de números e contratos. Nos dias seguintes, Diego voltou à cafeteria. No início, alegava para si mesmo que era apenas pelo café, mas logo precisou admitir que era por Sara. Conversavam cada vez mais, e ele descobriu nela uma leveza que nunca encontrou em seu mundo de luxo e superficialidade. Ela, por sua vez, se sentia dividida. Diego era um homem sedutor, mas também carregava uma arrogância disfarçada de charme. Mesmo assim,
Algo nele a atraía, e ela se permitiu conhecê-lo melhor. Sem perceber, ambos foram se aproximando, até que um dia, Diego a convidou para sair. Aceita jantar comigo? Sara hesitou. Sabia que os mundos deles eram diferentes. Mas por alguma razão queria dizer sim. Está tentando me impressionar. Ele sorriu. Se eu disser que sim, você aceita. Ela riu, balançando a cabeça. Tá bom, Diego. Mas nada de restaurantes caros e cheios de gente importante. Então você escolhe o lugar. Naquela noite. Sem saber, Diego e Sara davam o primeiro passo para algo que mudaria suas vidas para sempre. Diego nunca tinha saído para um encontro como aquele. Quando pensava em jantares românticos, sua mente automaticamente ia para os restaurantes mais sofisticados do Rio, aqueles com reservas disputadas e garçons que falavam baixo para manter o ambiente requintado. Mas naquela noite, ele estava sentado em uma mesa de plástico. Em um pequeno restaurante familiar na Lapa, onde o cheiro de comida caseira se misturava ao som de um samba ao fundo, Sara tinha escolhido o lugar. Ele hesitou no começo, mas por algum motivo, não quis contrariá-la. Algo nela o fazia querer experimentar coisas novas, sair da bolha de luxo na qual sempre viveu. Você não parece confortável, Sara comentou, enquanto misturava o suco de maracujá com o canudo. Não vou mentir, não é o tipo de lugar que costumo frequentar. Ele admitiu, olhando ao redor. Mas isso significa que não está gostando. Ele a observou por um instante. Sara estava linda, sem exageros, sem pretensões. Usava um vestido simples, o cabelo preso de um jeito despreocupado. Mas havia algo nela que a fazia brilhar, diferente das mulheres com quem ele saía, sempre impecáveis e calculadas. Sara não parecia estar tentando impressioná-lo. Isso o desarmava. Eu acho que estou me surpreendendo, respondeu. Por fim, ela sorriu, satisfeita. A comida chegou, e Diego percebeu que nunca tinha comido algo tão saboroso em um restaurante tão simples. Sara riu ao ver sua expressão surpresa ao experimentar a primeira garfada do prato que ela tinha recomendado. Você parece um turista experimentando comida brasileira pela primeira vez. Acho que de certa forma sou. Como assim? Ele pensou por um instante antes de responder. Passei a vida toda cercado por luxo. Meus pais sempre me levaram para os lugares mais exclusivos. Tudo o que eu conheço vem desse mundo. Mas agora estou aqui. E estou percebendo que tem muita coisa que eu nunca experimentei. Sara o encarou com um olhar curioso. E você gosta do seu mundo? Ele hesitou. Nunca tinha realmente parado para pensar nisso. É o que eu conheço. Respondeu. Isso não significa que seja o que você quer. Diego não soube o que dizer. Pela primeira vez, alguém o fazia questionar coisas que ele sempre tomou como certas. Eles conversaram por horas. Sara contou sobre sua infância, sobre sua paixão pela moda, sobre os planos que tinha para abrir sua própria loja um dia. Diego percebeu que ela era movida por um sonho, algo que ele nunca precisou ter, pois sempre teve tudo garantido. Ela não tinha dinheiro, não tinha contatos, mas tinha uma certeza inabalável de que faria sua vida acontecer. Quando deixaram o restaurante, a noite já ia alta, e Diego se ofereceu para levá-la para casa. No caminho, o silêncio entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, havia uma conexão palpável, algo novo para ambos, quando chegaram à porta do pequeno prédio onde Sara morava. Diego hesitou antes de falar. Eu gostei muito dessa noite. Eu também, ela disse sorrindo. Ele queria beijá-la. Podia sentir que ela também queria. Mas de alguma forma, parecia errado apressar as coisas. A gente se vê amanhã? Perguntou. Sara assentiu. Claro. Diego voltou para casa sentindo-se diferente. Ele não sabia explicar, mas era como se, pela primeira vez, estivesse vivendo algo real. Os dias seguintes foram uma repetição daquele primeiro encontro. Ele passou a frequentar a cafeteria não apenas para ver Sara, mas porque gostava de estar lá. Aos poucos, a diferença entre os mundos deles parecia menos importante. O romance floresceu naturalmente. Diego, acostumado a relações baseadas em interesses e aparências, encontrou em Sara algo puro, sem jogos. Ela, por sua vez, sentia-se encantada pela maneira como ele estava se permitindo conhecê-la sem imposições. Certa noite, enquanto caminhavam pela praia depois de um jantar, Diego parou de repente e segurou a mão dela.
Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que não quero que pare. Sarah riu. Porque parece que você está tentando entender tudo o tempo todo. Porque eu nunca vivi algo assim. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Então, pare de pensar tanto. E pela primeira vez, ele obedeceu. O beijo aconteceu ali, ao som das ondas quebrando na areia, sob um céu estrelado que parecia abençoar o momento. O relacionamento deles cresceu de forma intensa. Diego nunca tinha sentido algo assim antes. Pela primeira vez, não era sobre status, não era sobre dinheiro. Com Sarah, ele podia ser apenas Diego, sem as expectativas que o mundo colocava sobre ele. Mas o mundo não era um lugar gentil, e Diego ainda carregava dentro de si marcas profundas da arrogância que foi ensinado a ter. O romance deles parecia perfeito, mas algo escuro já começava a se formar nas sombras. Ele ainda não sabia, mas seu maior erro estava prestes a ser cometido. O relacionamento entre Diego e Sarah se intensificava a cada dia. Ele nunca imaginou que poderia se apaixonar por alguém fora de seu círculo social. Mas com Sarah, tudo era diferente. Ela não se impressionava com seu dinheiro, não se curvava diante de sua posição e, acima de tudo, fazia com que ele se sentisse uma pessoa real, pela primeira vez em sua vida. Diego estava experimentando algo genuíno, sem as máscaras e os jogos de interesse que sempre marcaram suas relações. Porém, nem tudo era tão simples. O mundo de Diego não era feito de pessoas como Sarah, seus amigos, sócios e até mesmo sua família estranhavam o envolvimento dele com uma garçonete. Comentários surgiam nas reuniões e eventos que ele frequentava, embora ninguém falasse diretamente. Os olhares e sorrisos condescendentes eram claros. Certa noite, durante um jantar de negócios, um dos investidores do grupo fez uma piada que ficou ecoando na mente de Diego. Então é verdade mesmo, o grande Diego Farias agora anda saindo com uma garçonete? Que reviravolta! Sempre achei que você tivesse um gosto mais refinado. Diego forçou um sorriso, desconfortável com a provocação, mas nada respondeu. Por dentro, algo o corroía. Ele sabia que não deveria se importar com aquilo, mas a pressão do meio em que vivia sempre esteve presente. O status era tudo naquele mundo, e ele nunca foi ensinado a olhar além disso. A dúvida se instalou. Ele nunca tinha questionado o relacionamento antes. Mas naquela noite, deitado sozinho em sua cobertura luxuosa, começou a pensar no que estava fazendo. Poderia mesmo ficar com Sarah, o que as pessoas diriam, como seus pais reagiriam, como isso afetaria sua imagem no meio empresarial. Nos dias seguintes, Diego começou a se afastar sem perceber. Suas mensagens eram mais curtas. Suas visitas à cafeteria se tornaram menos frequentes. Sarah percebeu, mas tentou não pressioná-lo. Ela sabia que o mundo dele era diferente do dela, e imaginou que talvez ele estivesse apenas lidando com suas próprias questões. No entanto, a distância entre os dois se tornou evidente. Em uma tarde chuvosa, Sarah decidiu procurá-lo. Foi até o escritório de Diego, um lugar onde nunca havia ido antes. Quando chegou à recepção da imponente sede da rede de hotéis, sentiu-se deslocada. As pessoas ali eram diferentes, bem vestidas, impecáveis, como se fizessem parte de um mundo ao qual ela nunca poderia pertencer. Eu gostaria de falar com Diego, disse a recepcionista. A mulher a olhou de cima a baixo, como se estivesse analisando se ela deveria estar ali. O Sr. Farias está em uma reunião. Tem horário marcado? Não, mas eu sou... Antes que pudesse terminar, ouviu uma risada ao fundo. Virou-se e viu Diego saindo do elevador, acompanhado de um grupo de empresários e de uma mulher elegante, que falava algo ao pé do ouvido dele. Ele ria, como se não houvesse nada de errado, quando os olhos dos dois se encontraram. Sarah sentiu um aperto no peito. Ele ficou visivelmente desconfortável ao vê-la ali. Sarah, o que está fazendo aqui? Ela sentiu os olhares curiosos dos outros ao redor. Diego não parecia feliz por vê-la. Parecia constrangido. Precisamos conversar, disse ela, tentando manter a calma. Ele lançou um olhar para os outros e fez um gesto para que se afastassem. Quando ficaram a sós, suspirou, passando a mão pelo cabelo. Sarah, você não pode simplesmente aparecer aqui assim. Esse não é um bom momento. Quando seria um bom momento?
Você parou de responder minhas mensagens. Quase não me procura mais. Eu só quero entender o que está acontecendo. Ele desviou o olhar. Algo dentro dele gritava para que dissesse a verdade, que assumisse o que sentia e deixasse o orgulho de lado. Mas o outro lado, aquele que sempre foi condicionado a pensar em status e aparência, estava vencendo. Acho que a gente se precipitou, disse, a voz mais fria do que pretendia. Sarah franziu a testa. Como assim? Isso... Nós dois... Somos de mundos diferentes, Sarah. No início foi divertido, mas talvez tenhamos confundido as coisas. O chão pareceu desaparecer sob os pés dela. Você está brincando comigo? Não quero te machucar, continuou ele, como se estivesse tentando justificar algo para si mesmo. Mas não acho que isso vá funcionar a longo prazo. Ela sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar ali, na frente dele, na frente de todas aquelas pessoas que os observavam de longe, fingindo estarem ocupadas. Então era isso. Sua voz saiu embargada. Foi só diversão para você. Não foi assim que eu quis dizer. Mas é assim que soa, Diego. Você pode não querer me machucar, mas já fez isso. Ela esperou que ele dissesse algo, que tentasse impedir que ela fosse embora. Mas ele ficou em silêncio. Sarah respirou fundo, segurando as lágrimas. Então ergueu o queixo, com uma dignidade que Diego jamais esqueceria. Obrigada por me mostrar que eu nunca deveria ter confiado em você. Virou-se e saiu do prédio sem olhar para trás. Diego ficou parado ali, assistindo-a ir embora, sentindo um peso esmagador em seu peito. Parte dele queria correr atrás dela, dizer que estava errado, que o medo o fez agir como um covarde, mas ele ficou ali, imóvel, sufocado pelo orgulho que sempre o guiou. O barulho dos saltos de Sarah contra o chão de mármore foi se afastando até sumir por completo. Naquela noite, Sarah arrumou suas coisas e deixou o Rio de Janeiro. Decidiu que jamais dependeria de ninguém novamente. E Diego? Diego passou a viver com o peso de um erro que ele não sabia que o assombraria pelo resto da vida. Os dias passaram, mas Diego não conseguiu se livrar da sensação de vazio que tomou conta de seu peito desde que viu Sarah ir embora. Ele tentou se convencer de que tinha feito a coisa certa, que era melhor assim, que ela não se encaixava em seu mundo. Mas toda vez que fechava os olhos, lembrava-se da expressão dela ao ouvir suas palavras. O orgulho o impediu de correr atrás. O orgulho o fez acreditar que logo esqueceria, mas o tempo provou que ele estava errado. No início, ele tentou se distrair com trabalho. Mergulhou em reuniões, investimentos, projetos de expansão. Saiu com outras mulheres. Mulheres do seu meio, belas, elegantes, sofisticadas, mulheres que sabiam exatamente como se portar nos eventos que ele frequentava, que usavam os vestidos certos e falavam as palavras certas, mas nenhuma delas era Sarah. Nenhuma delas o fazia sentir o que ele sentia quando estava ao lado dela. O apartamento de Diego, luxuoso e impecavelmente decorado, nunca pareceu tão frio. Antes, ele não se importava em chegar em casa tarde, abrir um vinho caro e adormecer sem se preocupar. Agora, tudo parecia mecânico. O silêncio do lugar o sufocava. Ele percebeu que, quando estava com Sarah, sua casa não parecia tão vazia. Mesmo que ela nunca tivesse pisado ali, era como se, de alguma forma, a presença dela preenchesse algo dentro dele que ele nem sabia que existia. Uma noite, depois de um evento empresarial, ele dirigiu sem rumo pelo Rio de Janeiro. Sem perceber, parou em frente à cafeteria onde tudo começou. O letreiro brilhava suavemente, e através da vidraça, ele viu o mesmo ambiente aconchegante. Os clientes conversando, as xícaras tilintando, mas algo estava diferente. Ela não estava mais lá. Diego sentiu um aperto no peito pela primeira vez. A ficha caiu. Sarah realmente tinha ido embora. E não era apenas da cafeteria, não era apenas da cidade. Ela tinha ido embora da vida dele, e tudo o que restava era a lembrança do que poderiam ter sido. Ele desceu do carro e entrou no estabelecimento. O aroma de café fresco era o mesmo, mas o lugar parecia estranho sem ela. Aproximou-se do balcão e uma nova garçonete o atendeu. "O que vai querer, senhor?" "Um café expresso, sem açúcar." A mulher sorriu e preparou o pedido. Enquanto esperava, Diego olhou ao redor, como se esperasse vê-la surgir de algum canto, rindo, fazendo piadas,
perguntando se ele queria um pedaço de bolo junto com o café, mas tudo o que encontrou foram rostos desconhecidos. A garçonete voltou com a xícara e, ao entregá-la, lançou-lhe um olhar curioso. "Você é o Diego, não é?" Ele franziu a testa, surpreso. "Como sabe?" Ela sorriu. "Sara falava de você." O coração dele acelerou. Ele não sabia o que esperar daquela conversa. Mas a curiosidade o venceu. Ela falava. "Não muito." A mulher admitiu, encolhendo os ombros. Mas quando pediu demissão, comentou que precisava recomeçar. Disse que não queria mais ficar em um lugar onde não era valorizada. Diego sentiu um nó na garganta. "Você sabe para onde ela foi?" A garçonete negou com a cabeça. "Só sei que ela foi embora do Rio. Disse que queria crescer, construir algo dela." Diego assentiu, pegou o café e saiu sem dizer mais nada. Nos meses seguintes, ele tentou seguir sua vida, mas não importava quantos contratos fechasse, quantos prêmios sua rede de hotéis ganhasse, quantos jantares elegantes comparecesse. A verdade era uma só. Ele nunca mais foi o mesmo depois de Sara. O tempo passou, os anos passaram. Diego mudou fisicamente. Seus cabelos, antes sempre impecáveis, começaram a exibir fios grisalhos. O olhar, que antes carregava a arrogância de quem acreditava que sempre teria o controle de tudo, agora refletia o peso das escolhas erradas. Ele teve outros relacionamentos, mas nenhum durou. Nenhuma mulher conseguia preencher o vazio que Sara deixou. O problema não era elas. O problema era ele. Ele sabia que jogou fora a única coisa que realmente importava. 20 anos se passaram. Diego agora era um homem respeitado no meio empresarial. Sua rede de hotéis cresceu ainda mais. Seus investimentos se multiplicaram. Ele tinha mais dinheiro do que poderia gastar em uma vida inteira. Mas o que isso significava? O que tudo aquilo valia quando, ao fim do dia, ele voltava para um apartamento vazio e sem sentido. Em uma noite qualquer, ele estava em um restaurante sofisticado em São Paulo. Participando de mais um jantar de negócios, os velhos amigos estavam lá, os mesmos que, 2 décadas antes, riram dele por estar saindo com uma garçonete. Diego não ligava mais para o que pensavam, mas também não se importava o suficiente para confrontá-los. E então, aconteceu. Ele estava levantando sua taça de vinho para um brinde, quando algo ao fundo do salão chamou sua atenção. Uma mesa elegante, cercada por pessoas bem vestidas. No centro dela, uma mulher. Seu coração quase parou. Era Sara. Ela estava diferente. O cabelo, antes preso de qualquer jeito, agora estava perfeitamente arrumado. O vestido, de alta costura, exalava elegância. Ela sorria, conversava, gesticulava com naturalidade, mas não era apenas a aparência, era a aura dela. Ela parecia intocável. Ao lado dela, um homem, Gabriel Oliveira, o empresário que Diego já tinha visto em algumas revistas. Ele era influente, poderoso, dono de uma marca de moda de prestígio, o tipo de homem que combinava com a nova versão de Sara. Diego sentiu um aperto no peito. Ele sabia que não poderia simplesmente fingir que não a viu. Depois de tantos anos, o destino, cruel como sempre, os colocou frente a frente novamente. Ele precisava falar com ela. Ele precisava saber o que tinha acontecido. E, acima de tudo, precisava saber se ainda restava alguma coisa entre eles. Mas Diego não fazia ideia de que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Diego sentiu seu corpo paralisar por um instante. O salão do restaurante, até então cheio de vozes e risadas abafadas, pareceu se dissolver ao redor dele. Tudo o que restava era Sara. Ela estava ali, diante dele, depois de 20 anos, mas não era a mesma mulher que ele conheceu naquela cafeteria no Rio de Janeiro. Ela tinha mudado, e não apenas em aparência, mas em postura, em presença. Ela estava deslumbrante, vestindo um vestido preto elegante que realçava sua silhueta. O brilho sutil nos olhos dela não era apenas reflexo da iluminação do restaurante. Era confiança. Era o olhar de alguém que conquistou seu espaço no mundo. Ao lado dela, Gabriel Oliveira parecia confortável, como se pertencesse àquele momento, como se fizesse parte da nova vida dela. Diego engoliu em seco.
Seu peito se encheu de um misto de nostalgia, surpresa e arrependimento. Era difícil acreditar que aquela mulher um dia o amou. Que um dia ela olhou para ele da mesma forma que agora olhava para Gabriel. Ele sabia que não conseguiria simplesmente ignorá-la. Não depois de tudo. Diego, está tudo bem. A voz de um dos empresários ao seu lado o trouxe de volta à realidade. Ele piscou, forçando-se a manter a compostura. Levantou-se da mesa sem dar explicações, ignorando os olhares curiosos dos colegas de negócios, e caminhou decidido até a mesa onde Sara estava. Seu coração batia forte, mas ele manteve o semblante sério. Quando se aproximou, ela finalmente o viu. Os olhos de Sara se fixaram nele, e por um breve segundo, Diego achou ter visto algo ali. Surpresa, talvez um resquício de emoção, mas foi rápido. No instante seguinte, ela se recompôs, mantendo uma expressão neutra. Sara, ele falou seu nome como se tentasse confirmar para si mesmo que aquilo era real. Os outros convidados da mesa desviaram o olhar para ele. Visivelmente curiosos, Gabriel, ao lado de Sara, manteve uma postura educada, mas analítica, como alguém que avalia uma possível ameaça. Diego. A voz dela era calma, mas carregava um tom distante. Foi um golpe no ego dele. Durante anos, imaginou esse reencontro de tantas formas. Pensou que, se um dia se vissem novamente, ela talvez mostrasse raiva, ressentimento, alguma emoção forte. Mas ali, diante dele, ela parecia inabalável. "Posso falar com você um momento?", perguntou, ignorando os olhares alheios. Sara ergueu uma sobrancelha e Diego percebeu que ela estava decidindo se valia a pena ceder aquele espaço a ele. Depois de alguns segundos, ela pegou sua taça de vinho, tomou um gole e colocou-a de volta na mesa antes de responder. Claro, ela se levantou com a mesma elegância com que fazia tudo agora. Diego abriu caminho para que ela passasse e a seguiu para um canto mais reservado do restaurante, quando estavam sozinhos. Ele finalmente pôde observá-la de perto, cada detalhe, cada traço. Ainda era Sara, mas ao mesmo tempo parecia uma estranha. "Você sumiu?", foi a primeira coisa que ele conseguiu dizer. Ela soltou um riso baixo, sem humor. "Depois do que aconteceu, Diego, o que você esperava? Que eu ficasse?" Ele não tinha resposta para isso. "Eu não sabia onde você estava", continuou, com um tom de voz mais baixo, porque não procurou. Ela cruzou os braços, mantendo o olhar fixo no dele. "Vamos direto ao ponto. O que você quer?" Ele hesitou, como explicar que não sabia, que tinha passado anos tentando seguir em frente, mas nunca conseguiu, que agora, vendo-a ali, queria entender como ela conseguiu seguir sem ele. Eu precisava ver você." Sara balançou a cabeça, um leve sorriso de incredulidade nos lábios. "Você me viu. Agora pode voltar para sua mesa." Ela fez menção de se virar, mas Diego segurou seu braço instintivamente. Foi um gesto rápido, mas intenso. Sara parou, e ele sentiu seu corpo reagir à proximidade. Mas então, ela puxou o braço devagar, afastando-se dele com um olhar firme. "Não faça isso, Diego." "Sara, espera. Eu preciso saber. Como você está? O que aconteceu com você nesses anos?" Ela riu, um riso carregado de ironia. "Você quer mesmo saber? Pois bem, depois que fui embora, precisei recomeçar do zero. Trabalhei em 2, 3 empregos. Estudei o máximo que pude. Conheci pessoas que acreditaram em mim, que me ajudaram a crescer. Abri minha própria marca. Construí minha empresa do zero. E agora, sou dona de um império na moda." Diego piscou algumas vezes. Ele sabia que ela tinha mudado, mas ouvir aquilo saindo da boca dela foi um choque. "Você conseguiu?", murmurou. "Sim, consegui, sem precisar de ninguém." Ele sentiu cada palavra dela como uma facada. "E Gabriel?", perguntou sem conseguir evitar. Sara suspirou, como se já esperasse aquela pergunta. "Meu sócio, meu amigo, alguém que sempre esteve ao meu lado." O peito de Diego se apertou. "Ele é mais do que isso." Ela sorriu, mas não respondeu. Diego passou a mão pelo rosto, sentindo-se mais perdido do que nunca. Ele esperava raiva, esperava ressentimento, mas não esperava essa frieza, essa indiferença. Mas nada o prepararia para o que veio a seguir.
Sara respirou fundo antes de falar novamente, agora com um tom mais sério. Há outra coisa que você precisa saber, Diego. Ele franziu a testa, confuso. O quê? Ela hesitou por um instante. Então, soltou as palavras como um golpe final. Eu tenho uma filha. O mundo de Diego parou. Ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? Ela tem 19 anos. Ele arregalou os olhos, tentando assimilar o que estava ouvindo. E ela é sua filha, Diego. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sara o observou, esperando sua reação. Mas Diego não conseguia falar, não conseguia respirar. Tudo o que ele achava que sabia sobre o passado tinha acabado de desmoronar. O impacto das palavras de Sara atingiu Diego como um soco no estômago. Por um momento, ele achou que tivesse escutado errado, que talvez sua mente estivesse pregando uma peça. Mas o olhar dela não deixava espaço para dúvidas. Uma filha. A voz dele saiu quase num sussurro, carregada de incredulidade. Sara manteve a expressão firme, os olhos cravados nos dele. Não havia hesitação, nem culpa. Apenas a certeza de quem já havia carregado aquele peso sozinha por muito tempo. Sim, Diego. Você tem uma filha. O nome dela é Manuela. Diego passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. O restaurante ao redor parecia distante. Os sons abafados, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e restassem apenas os dois ali. Mas, como quer dizer, por que você nunca me disse nada? Sara soltou um riso seco, cruzando os braços. Você realmente precisa perguntar. Ele piscou, atordoado. Claro que sabia a resposta. Sabia exatamente o que tinha feito. Ele a humilhou, rejeitou, fez com que ela se sentisse indigna dele. Como poderia esperar que ela voltasse para contar sobre a gravidez? Eu não fazia ideia, ele balbuciou, ainda tentando absorver tudo. E eu nunca quis que você soubesse. O tom dela era cortante, porque eu sabia que você não teria aceitado. Eu sabia que, na época, você teria sido um pai tão ausente quanto foi um companheiro. As palavras dela cortaram fundo. Diego sentiu uma onda de culpa se espalhar por seu corpo. Ela não estava errada. O Diego de 20 anos atrás jamais teria aceitado aquela responsabilidade. Ele estava tão afundado em seu próprio ego, em sua vaidade, que teria feito de tudo para negar aquela filha. Eu mudei, ele murmurou, como se tentasse se justificar. Sara inclinou a cabeça para o lado, avaliando-o com um olhar frio. Mudou mesmo, ou só está dizendo isso porque foi pego de surpresa? Diego engoliu em seco. Eu merecia saber. Não, Diego, eu merecia respeito. A voz dela tremia levemente, mas não de fraqueza. Era o tremor de alguém que segurou o peso daquela verdade por tempo demais. E a minha filha merecia um ambiente seguro, sem alguém que pudesse tratá-la da mesma forma que me tratou. Ele fechou os olhos por um instante, absorvendo aquilo. Tudo o que Sara dizia era verdade, mas isso não diminuía a dor de saber que perdeu 19 anos da vida da própria filha. Eu quero conhecê-la. Sara ergueu uma sobrancelha, cruzando os braços. Não é tão simples assim. Ela sabe sobre mim. Sabe. E também sabe o que você fez. Diego ficou em silêncio. E o que ela acha disso? Sara hesitou por um momento. Então, respirou fundo antes de responder. Manuela é uma jovem inteligente. Ela não é uma criança que pode ser manipulada. Não sente rancor por você, mas também não sente sua falta. Para ela, você é apenas um nome, um fantasma do passado. Cada palavra era um golpe no peito de Diego. Sua filha viveu 19 anos sem sequer sentir sua ausência. Ela cresceu sem precisar dele. Isso deveria ser um alívio, mas ao contrário, o sufocava. Quero vê-la, Sara. Ela estreitou os olhos. Por quê? Ele franziu a testa. Como assim? Por quê? Ela é minha filha. Agora você quer assumir essa responsabilidade. Agora, depois de tanto tempo, depois que ela já cresceu, já se tornou uma mulher sem nunca precisar de você. Diego sentiu o sangue ferver. Você não pode simplesmente decidir isso por mim, mas eu decidi. Ela se inclinou levemente para a frente, olhando diretamente nos olhos dele. E, durante 19 anos, essa foi a melhor decisão que tomei. O silêncio entre eles era quase palpável.
Diego sentia como se estivesse sufocando, como se cada segundo estivesse tirando mais do que ele conseguia suportar. Me diga uma coisa, Diego. Se tivesse sabido da gravidez naquela época, o que teria feito? Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu, porque ele sabia que, se Sara tivesse contado naquela época, ele teria agido exatamente como ela temia, teria duvidado, teria acusado, talvez até oferecido dinheiro para que ela sumisse. Sara viu a hesitação dele e sorriu, mas era um sorriso amargo. Foi o que imaginei. Ela suspirou e olhou rapidamente para a mesa onde Gabriel estava. Ele observava de longe, sem se intrometer, mas claramente atento. Manuela sabe que eu estou aqui hoje. Antes de vir, perguntei se ela queria conhecer você. Diego sentiu o coração acelerar. E o que ela disse? Sara segurou o olhar dele por alguns instantes antes de responder. Que você precisa provar que mudou. As palavras ecoaram na mente de Diego. Ele sentiu um misto de alívio e nervosismo. Isso significava que ela não havia fechado a porta completamente. Havia uma chance, ainda que mínima, de se aproximar. Eu quero essa chance. Sara o observou por mais um tempo antes de finalmente assentir. Tudo bem. Mas se fizer qualquer coisa que a machuque, Diego... Eu não vou. Ele a interrompeu. Eu juro, Sara. Ela respirou fundo e soltou um longo suspiro. Então, amanhã, às 15h, no Café Lumière, Diego sentiu o peso daquela informação. Era real. Amanhã ele conheceria sua filha. Eu estarei lá. Sara assentiu mais uma vez. Então se virou e caminhou de volta para sua mesa. Diego ficou ali, parado, sentindo o mundo girar ao seu redor. Amanhã, ele teria a chance de recuperar algo que nem sabia que havia perdido. Mas será que merecia essa segunda chance? Diego passou a noite em claro. Depois que Sara deixou o restaurante, ele permaneceu ali, imóvel, encarando o nada, enquanto tentava processar tudo o que tinha acontecido. Ele tinha uma filha de 19 anos. Durante todo esse tempo, enquanto ele levava sua vida cercado de luxo, enquanto tentava, sem sucesso, preencher o vazio deixado por Sara, uma parte dele existia no mundo sem que ele sequer soubesse. A mente dele girava em torno da mesma pergunta. O que Manuela pensaria dele? Ela sabia quem ele era. Sabia o que ele tinha feito. Para ela, ele era apenas um nome, um erro do passado da mãe. Como alguém reconstrói um laço que nunca existiu, quando o sol finalmente começou a iluminar o horizonte de São Paulo. Diego se levantou, foi até o banheiro e encarou seu próprio reflexo. As marcas do tempo estavam ali. O homem que via no espelho já não era aquele jovem arrogante do passado. Mas será que isso bastava? Às 15h, ele estava no Café Lumière, sentado à mesa que Sara havia reservado. O lugar era elegante, mas discreto. O tipo de ambiente que ele imaginava que Sara escolheria. Enquanto esperava, suas mãos se moviam inquietas sobre a mesa. Então ele a viu. Manuela entrou no café com passos firmes e seguros, o queixo erguido, exalando confiança. Ela era alta, esguia, com um olhar que carregava uma intensidade difícil de definir. Seus traços eram uma mistura perfeita dos dois. Tinha os olhos e a expressão séria de Diego. Mas o jeito de caminhar e a presença forte lembravam Sara. Ela parou diante dele sem dizer nada. Por um momento, Diego ficou sem saber como reagir. Devia abraçá-la, apertar sua mão, antes que pudesse decidir. Manuela puxou a cadeira e se sentou. Então, ela cruzou os braços, observando-o. Você é meu pai. Diego engoliu em seco. A voz dela era firme, sem hesitação. Sim, um silêncio pairou entre eles. Ele queria dizer algo, qualquer coisa que quebrasse aquela barreira invisível, mas não sabia por onde começar. Você parece nervoso. Manuela arqueou uma sobrancelha, como se estivesse se divertindo com o desconforto dele. E estou. Ela sorriu de canto. Que bom. Diego piscou surpreso. Como assim? Eu imaginei que você viria aqui com um discurso pronto, tentando me convencer de que é um homem mudado, mas pelo menos parece sincero. Porque eu sou. Manuela apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçando os dedos. Minha mãe já me contou tudo sobre você, sobre o que fez, como a tratou. Eu não vim aqui porque estou buscando um pai.
Eu cresci sem você, e estou bem assim. Aquelas palavras doeram mais do que ele esperava. Eu entendo. Duvido. Manuela riu, mas sem humor. Homens como você não entendem o que significa ser deixado para trás. Diego respirou fundo, absorvendo aquele golpe. Eu mereço isso. Sim, merece. A garçonete chegou para anotar os pedidos, e Manuela pediu um café com leite. Diego, que mal sabia o que estava fazendo ali, apenas apontou para o mesmo. Assim que ficaram a sós novamente, ele encarou a jovem à sua frente e decidiu que precisava ser honesto. Você está certa sobre mim. Eu fui um homem arrogante e egoísta. Eu machuquei sua mãe de uma forma que nunca poderei consertar. Manuela não demonstrou reação, apenas esperou ele continuar. Eu não estou aqui para pedir seu perdão, porque sei que não mereço, mas estou aqui porque quero conhecê-la. Se você permitir, ela tamborilou os dedos sobre a mesa pensativa. Eu não preciso de um pai. Diego assentiu lentamente. Eu sei. Manuela inclinou levemente a cabeça. Mas talvez você precise de uma segunda chance para ser um homem melhor. Ele ficou sem palavras. A garçonete voltou com os cafés, e o silêncio entre eles foi preenchido pelo som das xícaras sendo colocadas sobre a mesa. Diego pegou a sua e levou à boca, apenas para ter algo para fazer enquanto processava o que Manuela havia dito. Então, ele pigarreou. O que você faz da vida? Ela deu um sorriso discreto. Você quer saber sobre mim? Claro que quero. Bom, Manuela brincou com a colher no café. Eu estudo relações internacionais, gosto de viajar, conhecer outras culturas. Minha mãe sempre me ensinou que o mundo é maior do que um único lugar. Diego sentiu uma pontada no peito. Ele não fez parte da criação dela, mas podia ver traços de Sara em cada palavra. Isso é incrível. E você trabalha com algo? Sim. Eu comecei a estagiar na empresa da minha mãe. Ele arqueou as sobrancelhas. Então você pretende seguir os passos dela? Ainda não sei, mas quero aprender tudo o que puder antes de decidir. Diego assentiu. Você tem um futuro brilhante pela frente. Manuela riu, e pela primeira vez, o riso dela soou leve. Bom, pelo menos nisso puxei a minha mãe. Ele não pôde evitar sorrir. Sim, nisso com certeza. A conversa fluiu melhor do que ele esperava. Manuela não o tratou com afeto, mas também não o rejeitou completamente. Ela era direta, incisiva, mas Diego via nela algo que o fazia querer continuar tentando. Depois de quase 1 hora, ela olhou o relógio e suspirou. Eu preciso ir. Ele sentiu uma leve decepção. Claro. Ela se levantou e ele fez o mesmo. Podemos fazer isso de novo? Perguntou com cautela. Manuela ponderou por um momento. Talvez então ela se afastou. Diego a observou sair do café e desaparecer na multidão. Ele sabia que essa não era uma vitória, mas talvez fosse um começo. Diego ficou sentado no café por um longo tempo depois que Manuela saiu. A conversa com a filha tinha sido tudo, menos o que ele esperava. Ele não sabia se tinha ido bem ou se tinha falhado completamente. Mas no fundo, ele sabia que não poderia apressar nada. Pela primeira vez na vida, ele não estava no controle de uma situação. Manuela era uma jovem adulta, inteligente, determinada e independente. Ela cresceu sem ele, e ao que tudo indicava, não sentia falta de um pai. O pensamento o corroía. 19 anos, uma vida inteira. Durante todo esse tempo, Manuela tinha feito aniversário, aprendido a andar, falado suas primeiras palavras, ido à escola, feito amigos, descoberto seus sonhos. Ele não estava lá para nada disso, e não havia nada que ele pudesse fazer para recuperar esses anos. A sensação de vazio que ele já carregava por causa de Sara agora parecia multiplicada. Ele não tinha apenas perdido um amor, mas também a chance de ser pai. Soltou um suspiro pesado e passou a mão pelo rosto. Não adiantava se afundar em arrependimento agora. Tudo o que ele podia fazer era seguir em frente e tentar, de alguma forma, se tornar parte da vida de Manuela. Mas a pergunta era: ela deixaria? Enquanto pensava nisso, percebeu que não estava sozinho. Olhou para o lado e viu Sara em pé, alguns metros de distância. Ela o observava com os braços cruzados e uma expressão séria, mas sem hostilidade. Você sobreviveu, ela disse, quebrando o silêncio.
Diego soltou um riso curto e cansado. Sobrevivi, mas não sei se posso dizer que saí inteiro dessa conversa. Sara se aproximou e sentou-se na cadeira em frente a ele. Diego a observou por alguns segundos. O tempo tinha sido generoso com ela. O brilho no olhar ainda estava lá, mas agora vinha acompanhado de uma força que ele não conhecia antes. Como foi? Ela perguntou. Intenso. Sara assentiu, como se já esperasse essa resposta. Manuela é forte, continuou Diego. Inteligente, determinada. Você fez um ótimo trabalho. Ela respirou fundo antes de responder. Eu fiz o que precisava ser feito. O silêncio se instalou entre eles. Durante tantos anos, ele imaginou como seria reencontrá-la, mas nunca imaginou que seria assim, sentados em um café, discutindo a filha que ele nunca soube que tinha. Ele pigarreou, desviando o olhar para a rua. Eu queria ter sabido. Sara soltou um riso seco. E o que teria feito se soubesse? Diego abriu a boca, mas não conseguiu responder de imediato, porque no fundo, ele sabia a resposta. 20 anos atrás, ele teria negado, teria acusado Sara de estar tentando prendê-lo, teria duvidado, talvez até oferecido dinheiro para resolver a situação. O Diego de antes teria sido um completo idiota. Ele baixou os olhos, sentindo a vergonha pesar em seus ombros. Você está certa, disse por fim. Eu teria feito tudo errado. Sara o observou por alguns segundos antes de falar novamente. Por isso eu nunca te procurei. Manuela merecia crescer sem a sombra da sua arrogância. As palavras doeram, mas Diego não contestou. Ela estava certa mais uma vez. E agora o que acontece? Ele perguntou. Agora, a decisão é da Manuela. Ela sabe quem você é, sabe o que fez. Se quiser te conhecer melhor, será a escolha dela. Diego assentiu lentamente. E você? Sara arqueou uma sobrancelha. Eu o quê? Ele hesitou antes de continuar. O que você acha disso? Sobre mim querer conhecê-la agora? Ela soltou um suspiro longo, passando a mão pelos cabelos. Eu não sei, Diego. Não posso apagar o passado e fingir que nada aconteceu. Mas também não posso impedir Manuela de tomar as próprias decisões. O olhar de Diego se suavizou. Eu nunca quis machucar você, Sara, mas machucou. A resposta foi rápida, sem hesitação. Diego fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso das palavras dela, quando voltou a encará-la. Sara já estava se levantando. Só não a decepcione, disse, antes de se afastar. Ele a observou sair do café e desaparecer na multidão, sentindo-se menor do que nunca. Nos dias seguintes, Diego não recebeu nenhuma notícia de Manuela. Ele não ligou para ela, nem para Sara. Não queria pressionar nada, mas por dentro, a ansiedade o corroía. Será que ela voltaria a procurá-lo? Será que aquele encontro havia sido um começo ou um fim? Então, uma tarde, seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô, sou eu. Ele reconheceu a voz na hora. Manuela, podemos nos encontrar? O coração dele acelerou. Claro, onde? No Parque Ibirapuera, no Coreto Central. Eu estarei lá. Quando chegou ao parque, viu Manuela sentada em um banco de pedra. Olhando para o lago, ele se aproximou devagar, sem saber se deveria cumprimentá-la de alguma forma. Ela percebeu sua presença, mas não disse nada de imediato. Você chamou e eu vim, ele disse. Ela ergueu o olhar para ele e deu um meio sorriso. Não se acostume, ele riu, surpreso com a resposta. Ah, certo. Ela cruzou as pernas e o encarou. Eu queria entender uma coisa. O quê? Por que agora? Diego respirou fundo. Porque eu perdi muita coisa na minha vida. E não quero perder mais nada. Ela ficou em silêncio por um momento, avaliando sua resposta. Eu não sei o que esperar disso, Diego. Nem eu. Manuela desviou o olhar para o lago, pensativa. Então acho que podemos descobrir juntos pela primeira vez. Diego sentiu que poderia ter uma chance, mas ele também sabia que o caminho até o perdão não seria fácil. Diego sentiu um alívio inesperado ao ouvir aquelas palavras de Manuela. Então acho que podemos descobrir juntos. Não era um perdão, nem uma promessa, mas era um começo. Era mais do que ele achava que conseguiria. Depois de tanto tempo afastado, o parque estava movimentado naquela tarde, mas, ao redor deles, parecia que o tempo havia desacelerado.
Diego observava cada detalhe da filha, tentando absorver o máximo que podia, a forma como ela mexia no cabelo distraidamente, o jeito que arqueava as sobrancelhas quando estava analisando algo, até mesmo a forma como falava. Era uma combinação perfeita dele e de Sara. Isso o deixava fascinado e ao mesmo tempo arrasado por ter perdido tanto. Minha mãe me disse que você quer fazer parte da minha vida. Manuela quebrou o silêncio, olhando para ele com uma expressão neutra. Diego assentiu. Quero sim, mas sei que não posso forçar nada. Ela cruzou os braços e suspirou. Você não pode simplesmente entrar agora e achar que tudo vai ser fácil. Eu não acho que vai ser fácil. Então por que quer tentar? Diego segurou o olhar dela. Porque eu preciso. Manuela riu pelo nariz, balançando a cabeça. Isso é sobre você. Então, ele fechou os olhos por um instante, sabendo que ela tinha razão em questioná-lo. Não, quer dizer sim, é sobre mim também. Porque eu perdi algo valioso sem nem saber. Mas mais do que isso, é sobre você. Você tem o direito de me conhecer se quiser. E eu quero conhecê-la. Ela ficou em silêncio, mordendo o lábio inferior, pensativa. Você acha que consegue simplesmente ser um pai agora? Diego não soube o que responder de imediato. Ele nunca tinha sido pai. Nunca tinha tido a chance de aprender. Mas será que ele ainda poderia ser? Mesmo depois de todo esse tempo? Eu não sei, admitiu. Mas estou disposto a tentar. Manuela o analisou por um momento. E Diego sentiu que ela estava pesando cada palavra dele, tentando decidir se valia a pena. Eu sou muito parecida com a minha mãe, ela disse finalmente. Eu percebi, mas também tenho um pouco de você. Diego sorriu de leve. Isso é bom ou ruim? Ela deu de ombros. Ainda não sei. Ele riu, sentindo um pouco da tensão se dissipar. Justo. Manuela desviou o olhar para o lago, brincando com uma folha seca nas mãos. Eu não sei como me sentir em relação a você. Eu passei a vida toda sabendo que existia um pai, mas nunca sentindo sua falta de verdade. Minha mãe sempre foi tudo para mim. Diego assentiu, compreendendo perfeitamente. Eu imagino. Então, se eu aceitar sua presença agora, preciso ter certeza de que você não vai desaparecer de novo. Ele engoliu em seco. Eu não vou. Você pode garantir isso. Diego respirou fundo. Ele não podia mudar o passado, mas podia garantir que nunca mais cometeria o mesmo erro. Sim. Manuela segurou seu olhar por alguns segundos. Então suspirou e pegou o celular. Aqui está meu número. Ele arregalou os olhos, surpreso. Sério, não significa que vamos virar melhores amigos da noite para o dia. Ela avisou, séria. Mas se eu quiser falar com você, quero saber que posso. Diego pegou o telefone e anotou o número, sentindo o peito se encher de algo que não sabia descrever. Obrigado. Ela se levantou. Eu tenho que ir. Ele também se levantou, sem saber se deveria tentar um abraço ou não. Manuela não parecia o tipo de pessoa que gostava de contatos impulsivos. Posso te chamar para um café qualquer dia? Perguntou cauteloso. Ela sorriu de canto. Talvez. E com isso, ela se afastou, deixando Diego parado ali, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ele não sabia se poderia recuperar os anos perdidos, mas sabia que tinha dado o primeiro passo para algo real, e isso era o suficiente por enquanto. No dia seguinte, Diego acordou com o som do telefone vibrando sobre a mesa de cabeceira. Ele pegou o aparelho e viu o nome de Sara na tela. Atendeu no terceiro toque. Bom dia, disse, tentando parecer mais desperto do que realmente estava. Ela falou com você. Sara foi direta. Sim. Ele respondeu, sentando-se na cama. Nos encontramos ontem. Houve um silêncio do outro lado da linha. E como foi? Melhor do que eu esperava, ele admitiu. Ela me deu o número dela. Isso não significa que você ganhou a confiança dela. Diego suspirou. Eu sei, mas significa que ainda tenho uma chance. Sara hesitou por um momento antes de responder. Só não estrague tudo, e desligou. Ele ficou olhando para o celular por um tempo, refletindo sobre aquela conversa. Ainda havia uma longa estrada pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, Diego sentia que estava no caminho certo. Diego não sabia muito bem como agir nos dias seguintes.
Tinha o número de Manuela, mas não queria parecer ansioso demais e assustá-la ao mesmo tempo. Esperava que fosse ela quem o procurasse primeiro, o que não aconteceu. Foram 3 dias de silêncio, até que, no final da tarde de uma sexta-feira, enquanto revisava alguns contratos em seu escritório, o telefone vibrou. Era uma mensagem. Manuela, estou livre amanhã de manhã, se quiser. Podemos tomar um café? Por um instante, Diego ficou olhando para a tela, sem saber se sorria ou se sentia nervoso. Respondeu rapidamente, sem querer parecer hesitante demais. Diego, ótimo. Onde você quer ir? Manuela, tem uma cafeteria perto da minha faculdade. Amanhã às 10h, Diego. Estarei lá. No dia seguinte, Diego acordou mais cedo do que o normal. Sentia-se inquieto, como um adolescente antes de um primeiro encontro. Escolheu uma roupa casual, mas arrumada o suficiente para não parecer desleixado. Quando chegou à cafeteria, Manuela já estava lá, sentada em uma mesa no canto, mexendo no celular. Ela olhou para ele quando ele se aproximou e fez um leve aceno de cabeça. Você é pontual, ela comentou. Claro, não queria correr o risco de você mudar de ideia. Ela sorriu de canto e guardou o celular. Relaxa, se eu não quisesse estar aqui, teria dito. Ele pediu um café e sentou-se à frente dela. O clima ainda era tenso, mas não hostil. Diego percebeu que Manuela era uma pessoa prática, sem muita paciência para rodeios. Como foi sua semana? Perguntou, tentando puxar assunto. Corrida, muito trabalho e estudos. E a sua? Normal, alguns negócios, reuniões intermináveis, o de sempre. Ela assentiu, bebendo um gole do café. Minha mãe disse que você sempre foi obcecado por trabalho. Diego riu pelo nariz. Isso é verdade, mas acredito que isso tenha mudado um pouco. Mudado como? Ele hesitou antes de responder. Antes, eu achava que o trabalho era tudo o que importava. Hoje, sei que existem coisas mais valiosas. Manuela não disse nada imediatamente. Apenas continuou mexendo na colher dentro da xícara. Você se arrepende? Diego respirou fundo. De muitas coisas. E de mim, a pergunta o pegou desprevenido. Como assim? Você se arrepende de não ter me conhecido antes? Ele não precisou pensar antes de responder. Sim, mais do que qualquer outra coisa. Manuela manteve o olhar fixo no dele, como se estivesse tentando decifrar a verdade por trás de suas palavras. Minha mãe te amou muito. Diego sentiu o peito apertar. Eu sei. E você amou ela. Ele desviou o olhar por um momento antes de encará-la novamente. Sim, mas fui burro demais para perceber isso na época. Ela assentiu devagar, absorvendo a resposta. Você já foi casado? A pergunta o surpreendeu. Não, nem filhos. Só você. Manuela riu de leve. Isso deve ter sido um choque. Foi. Ela tomou mais um gole do café e olhou para ele de forma curiosa. Então, como foi sua vida nesses anos? Diego suspirou, apoiando os braços na mesa. Tive muitos negócios, muito dinheiro, muitas viagens, mas nunca algo que realmente importasse. Isso foi escolha sua, eu sei. Manuela estreitou os olhos. Você parece ter aceitado a culpa com muita facilidade. Diego sorriu de canto. Isso faz parte de amadurecer. Ela ficou pensativa por um momento. Minha mãe nunca quis falar muito sobre você. Eu só sabia que era um homem poderoso que a machucou. Ele assentiu, sentindo a dor que aquelas palavras carregavam. E o que você acha agora? Manuela deu de ombros. Ainda estou tentando decidir. Os dois riram levemente, e Diego sentiu que o clima entre eles estava começando a se tornar mais natural. Você tem algum hobby? Perguntou, tentando conhecer mais sobre ela. Gosto de música, de viajar, de aprender novas línguas. Quais você fala? Inglês, francês e um pouco de italiano. Diego arqueou as sobrancelhas, impressionado. Isso é incrível. Minha mãe sempre me ensinou a nunca depender de ninguém. Ela disse que a melhor forma de ser independente é saber se virar em qualquer lugar do mundo. Ele sorriu admirado. Parece algo que ela diria. Manuela olhou para o relógio e suspirou. Eu preciso ir. Diego assentiu, embora quisesse que a conversa durasse mais. Claro. Ela se levantou e pegou a bolsa.
Obrigada pelo café. Obrigado a você por ter vindo. Ela hesitou por um momento. Então pegou um guardanapo e escreveu algo. Esse é meu e-mail. Ele pegou o papel, confuso. E-mail. É um bom começo. Diego riu. Justo. Manuela acenou com a cabeça e saiu da cafeteria. Diego ficou olhando para o guardanapo em suas mãos, sentindo um calor diferente no peito. Era um começo, e ele faria tudo para não desperdiçar essa chance. Diego passou os dias seguintes esperando uma resposta de Manuela. Não queria pressioná-la, mas a ansiedade tomava conta sempre que pegava o celular e via que não havia novas mensagens. Ele se perguntava se deveria ter esperado mais, antes de mandar aquele e-mail, se talvez tivesse sido cedo demais para tentar estabelecer um contato mais frequente. Então, na quarta-feira à noite, finalmente uma notificação surgiu em sua caixa de entrada. Oi, Diego. Também gostei da conversa. Podemos marcar outro café no sábado à tarde, que tal? Ele sorriu ao ler aquilo. Ótimo. Escolha o lugar e eu estarei lá. Manuela respondeu minutos depois com o nome de uma cafeteria mais moderna. Próxima à faculdade dela, o tom ainda era formal, quase impessoal, mas Diego entendeu que essa era a forma dela de estabelecer limites. Ele não estava sendo rejeitado, mas também não estava sendo aceito completamente. Na manhã de sábado, Diego acordou mais cedo do que o normal, sentindo uma ansiedade que não experimentava há anos. Escolheu uma roupa casual, mas arrumada o suficiente para mostrar que estava levando aquele encontro a sério. Quando chegou à cafeteria, 10 minutos antes do horário combinado, percebeu que Manuela já estava lá. Ela estava sentada em uma mesa perto da janela, mexendo no celular enquanto tomava um cappuccino. Ele se aproximou com um sorriso hesitante. Você chegou cedo, disse, puxando a cadeira à frente dela. Manuela levantou os olhos do celular e o analisou por um instante antes de responder. Eu gosto de observar as pessoas antes de conversar. Ele riu, surpreso. Estratégia interessante. E já chegou a alguma conclusão sobre mim? Ela deu um meio sorriso. Ainda estou analisando. Diego fez o pedido de um café preto e olhou ao redor. A cafeteria tinha um ambiente moderno e aconchegante, cheia de jovens universitários ocupados com laptops e cadernos. Esse é o seu lugar favorito. Fica perto da faculdade, então venho aqui bastante. Manuela respondeu. Entrelaçando os dedos sobre a mesa, o garçom trouxe o café de Diego, e os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, antes que ele resolvesse puxar conversa. Como está indo a faculdade? Ocupada. Estou trabalhando em um projeto sobre desigualdade econômica e o impacto do turismo de luxo nos países em desenvolvimento. Ele arqueou as sobrancelhas impressionado. Parece um tema complexo. E principalmente quando se trata de países que dependem do turismo, mas não conseguem distribuir a riqueza gerada por ele de forma justa. Diego sorriu. Você definitivamente tem o sangue da sua mãe. Eu levo isso como um elogio. A conversa fluiu melhor do que ele esperava. Manuela ainda era reservada, mas estava mais disposta a falar sobre si mesma. Ela contou sobre suas aspirações, sobre sua paixão por línguas estrangeiras e sua vontade de viajar para morar fora do Brasil por um tempo. Você quer sair do país, talvez? Quero entender o mundo antes de decidir onde quero ficar. E trabalhar com sua mãe está nos planos. Ela hesitou antes de responder. Não sei. Eu admiro tudo o que ela construiu, mas quero encontrar meu próprio caminho. Diego assentiu. Isso é bom. Você tem tempo para decidir. Manuela bebeu um gole do cappuccino e olhou para ele de forma mais curiosa. E você sempre soube que queria ser empresário. Ele riu. Na verdade, nunca tive muita escolha. Meu pai era um homem rígido para ele. Ou eu assumia os negócios da família, ou eu seria um fracasso. Ela arqueou as sobrancelhas. E você nunca pensou em fazer algo diferente? Talvez em algum momento? Mas o peso da expectativa sempre foi maior. Manuela ficou pensativa. Você acha que teria sido um pai melhor se tivesse tido uma infância diferente? A pergunta o pegou de surpresa. Eu não sei, respondeu sincero. Mas sei que teria feito tudo errado se tivesse sabido sobre você naquela época. Pelo menos você admite isso. Diego riu. Faz parte do processo de crescimento. Ela o analisou por um momento. Minha mãe nunca quis falar muito sobre você. Tudo o que eu sabia era que você a machucou. Ele assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. E o que você acha de mim agora? Ela deu de ombros. Ainda estou tentando decidir.
Os dois riram, e Diego sentiu a tensão entre eles diminuir. Pela primeira vez, parecia que havia uma possibilidade real de criar um laço. O tempo passou rápido. Depois de quase 2 horas de conversa, Manuela olhou para o relógio e suspirou. Preciso ir. Tenho um trabalho para terminar. Diego assentiu. Podemos repetir isso? Ela hesitou por um momento antes de responder. Sim, ele não escondeu a satisfação. Ótimo. Me avise quando estiver livre. Manuela pegou a bolsa e se levantou, antes de sair. Olhou para ele uma última vez. Você realmente mudou, Diego. Ele respirou fundo. Acho que só você pode responder isso. Ela não disse nada, apenas assentiu e saiu. Diego ficou sentado ali por um tempo, sentindo algo que não sentia há anos. Esperança. Naquela noite, quando voltou para casa, recebeu um e-mail de Manuela. Foi bom conversar com você hoje. Ainda não sei bem o que esperar disso, mas quero tentar te conhecer melhor. Vamos devagar. Diego sorriu e respondeu imediatamente. O tempo que precisar, obrigado por me dar essa chance. Ele sabia que nada se consertaria da noite para o dia, mas pela primeira vez, sentia que tinha algo pelo que lutar, e dessa vez, ele não cometeria os mesmos erros. Diego passou a semana mais leve do que o habitual. O contato com Manuela, ainda que inicial e cheio de barreiras invisíveis, lhe dava uma sensação de propósito que ele não sentia há anos. As mensagens eram curtas, os e-mails formais, mas existia uma abertura ali. Ela não o rejeitava, e para ele, isso já era um grande avanço. No entanto, a aproximação com a filha trazia também lembranças inevitáveis de Sara. Cada vez que Diego trocava mensagens com Manuela, imaginava como teria sido sua vida se tivesse escolhido outro caminho há 20 anos, se tivesse colocado o orgulho de lado, se tivesse sido menos egoísta. Será que teria uma família agora? Será que Sara teria ficado ao seu lado em uma noite de sexta-feira? Enquanto revisava alguns contratos em casa, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, Diego, sou eu. A voz de Sara fez seu peito apertar. Ele fechou os olhos por um instante antes de responder. Não esperava sua ligação. Nem eu. Houve um breve silêncio entre eles. Era sempre assim. Uma tensão silenciosa, como se ainda houvesse algo não resolvido, algo que nem o tempo conseguiu apagar. Manuela tem falado com você? Sim, aos poucos, mas tem. Ela me contou. Diego não sabia se aquilo era bom ou ruim. Você está preocupada. Estou cautelosa. Ele passou a mão pelo rosto, já esperando aquela resposta. Eu não vou decepcioná-la, Sara. Eu espero que não. Houve outro silêncio. Diego segurava o telefone com força, sentindo que ela queria dizer algo mais. Você está bem? Ele perguntou. Estou. E você? A pergunta o pegou desprevenido. Acho que sim. Ela soltou um riso fraco. Você nunca foi muito bom com sentimentos. Estou aprendendo, dessa vez. Sara ficou em silêncio por mais tempo. Diego se perguntou se ela ainda sentia algo por ele, se ainda existia algum resquício do que viveram no passado. Precisamos conversar pessoalmente. O coração dele acelerou. Quando, amanhã, às 5 da tarde, no restaurante do Hotel Bellevue, estarei lá. Sara desligou sem dar explicações, deixando Diego curioso e inquieto. Ele sabia que não era um convite sem motivo. Algo estava acontecendo. No dia seguinte, ele chegou ao restaurante pontualmente. Sara já estava sentada, elegante como sempre, com um vestido azul discreto e os cabelos soltos. Ela não parecia nervosa, mas Diego a conhecia o suficiente para saber que algo a incomodava. Ele sentou-se à sua frente e pediu um café. Você parece bem, ele comentou, tentando aliviar a tensão. E você parece ansioso, ele riu. Deveria estar. Sara respirou fundo antes de falar. Vou ser direta. Diego, eu quero saber até onde você pretende ir com isso. Ele franziu a testa. Com o quê? Com a Manuela? Você está realmente comprometido com isso? Ou é só uma forma de aliviar sua consciência? Diego sentiu um aperto no peito. Não é um capricho, Sara. Eu quero fazer parte da vida dela, mesmo sabendo que nunca poderá recuperar o tempo perdido. Ele assentiu. Sim. Ela observou seu rosto, como se tentasse encontrar qualquer sinal de hesitação. Eu não quero que ela se machuque. Nem eu.
Houve um momento de silêncio entre eles. Então, Diego decidiu que precisava perguntar: "E você? Como se sente com tudo isso?" Sara desviou o olhar para a mesa por um instante antes de voltar a encará-lo. "Não sei, é estranho. Passei a vida toda protegendo Manuela da sua ausência. E agora, você está aqui. E isso é ruim. Ainda estou tentando decidir." Os dois riram levemente, e Diego sentiu uma onda de nostalgia. Era assim que eles eram antes. Entre tantas diferenças e desentendimentos, sempre existia essa conexão inexplicável. "Você está feliz, Sara?" Ela demorou a responder. "Sim, construí minha vida do jeito que queria. E Gabriel?" Sara ergueu uma sobrancelha. "O que tem ele? Você o ama?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Ele é um homem incrível." Diego sentiu um peso no peito. "Mas você não respondeu minha pergunta." Sara desviou o olhar. "Não acho que isso importe agora." Ele assentiu, entendendo o que aquilo significava. "Acho que nunca deixamos de ter assuntos inacabados, não é?" Ela sorriu de canto. "Nunca." O garçom trouxe os cafés, e os dois ficaram em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. "O que você faria se pudesse voltar no tempo?" Ela perguntou de repente. Diego não precisou pensar muito. Teria feito tudo diferente. Ela assentiu, mas não parecia convencida. "Será? Eu sei que sim." Sara suspirou. "Mas o passado não pode ser mudado." "Não, mas o presente pode." Ela o encarou por um momento antes de sorrir levemente. "Veremos." A conversa seguiu por mais alguns minutos, mas o peso do passado ainda pairava entre eles. Quando se despediram, Diego sentiu que algo havia mudado. Ele não sabia o quê, mas sabia que não era o fim daquela história. Ao sair do restaurante, ele pegou o celular e viu que havia uma nova mensagem de Manuela. "Oi, podemos nos encontrar amanhã, quero falar sobre algumas coisas." Diego sorriu e respondeu rapidamente. "Claro, onde e que horas?" "Na mesma cafeteria de sempre, às 3. Diego guardou o celular no bolso e olhou para o céu, sentindo o peso do destino em seus ombros. Estava claro que sua vida estava mudando. Mas ele ainda não sabia exatamente para onde isso o levaria. Diego chegou à cafeteria com 10 minutos de antecedência. Não queria dar a impressão de que estava ansioso, mas a verdade era que estava. Cada encontro com Manuela era um teste, uma prova silenciosa de que ele precisava mostrar consistência. Precisava que ela soubesse que ele estava ali para ficar. Manuela chegou pontualmente, vestindo jeans e um suéter claro, os cabelos presos em um coque casual. Ela parecia tranquila, mas Diego percebeu que seus olhos carregavam algo diferente. Ele não sabia exatamente o que era, mas sentiu que aquela conversa seria importante. "Oi", ela disse, puxando a cadeira à sua frente. "Oi", ele respondeu, sorrindo de leve. O garçom se aproximou e ela pediu um cappuccino, como sempre. Diego pediu um café puro e esperou até que estivessem a sós para falar. "Você disse que queria conversar." Ela assentiu, cruzando os braços sobre a mesa. "Sim." Houve um breve silêncio antes de ela finalmente continuar. "Eu tenho pensado muito sobre isso. Sobre você." Diego manteve a expressão neutra, esperando que ela desenvolvesse. "Sobre mim." "Sim. Sobre como você apareceu de repente, depois de todos esses anos." Ele respirou fundo. "Manuela, se você acha que estou forçando alguma coisa, me diga. Eu não quero te pressionar." "Não é isso." Ela o interrompeu suspirando. "Eu só estou tentando entender onde isso vai dar." Diego franziu a testa. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que eu não sei como te encaixar na minha vida." Aquilo doeu, mas ele sabia que era justo. "Eu entendo." Ela mordeu o lábio inferior, pensativa. "E aí eu pensei, talvez você possa me ajudar com uma coisa." Diego arqueou as sobrancelhas, surpreso. "Claro, o que for." Manuela hesitou por um instante antes de falar. "Eu estou pensando em fazer um intercâmbio no próximo semestre." Aquilo pegou Diego desprevenido. "E... intercâmbio?" "Sim, para Paris." Ele piscou algumas vezes, absorvendo a informação. "E o que isso tem a ver comigo? Eu preciso de ajuda com algumas questões burocráticas. E, bem, minha mãe não gosta muito da ideia." Diego riu de leve. Sara nunca gostou de mudanças inesperadas. "Exatamente."
mas essa é uma oportunidade importante para mim. E eu preciso que alguém me ajude a convencê-la. Diego tomou um gole do café e pensou por um momento. Você quer que eu fale com ela? Não exatamente, mas quero que você esteja ao meu lado quando eu fizer isso. O coração de Diego acelerou. Isso significa que você confia em mim? Manuela o analisou por um momento antes de responder. Aí, significa que quero te dar uma chance. Diego sentiu o peito se aquecer. Ele não esperava isso tão cedo. Então, me diga mais sobre esse intercâmbio. Ela sorriu levemente, relaxando um pouco. É um programa de 6 meses. Vou estudar economia internacional e relações exteriores. Parece incrível. E mas minha mãe acha que ainda não é o momento certo. Por quê? Manuela suspirou. Acho que no fundo, ela tem medo de me perder. Diego assentiu. Eu conheço Sara. Sei que quando ela tem medo de algo, ela tenta controlar a situação. Exatamente. Mas você quer ir, não quer? Ela assentiu firmemente. Quero. Diego sorriu. Então vamos convencê-la. Manuela franziu a testa. Como? Primeiro, mostre a ela todos os benefícios desse intercâmbio. Não apenas para você, mas para o futuro que ela sempre quis que você tivesse. Certo? Depois, garanta que ela saiba que você não está indo embora para sempre. Você vai voltar. Manuela assentiu, absorvendo as palavras. E por fim, Diego continuou. Mostre a ela que, independentemente da decisão, você já é uma mulher que sabe o que quer. Ela riu. Você fala como um empresário fechando um contrato. Velhos hábitos, os dois riram. E Diego percebeu que, pela primeira vez, Manuela parecia verdadeiramente confortável ao seu lado. Quando você quer falar com ela? Hoje à noite. Diego arqueou as sobrancelhas. Já? Sim. Se eu esperar mais, vou perder a coragem. Ele sorriu. Então estarei lá. Ela assentiu, terminando o cappuccino. Obrigada. Diego sentiu algo novo ali. Pela primeira vez, Manuela estava pedindo a ajuda dele. E isso significava mais do que qualquer palavra. Sempre que precisar, mais tarde naquela noite, Diego chegou à casa de Sara sentindo-se nervoso. Não via a casa por dentro há anos. Parado diante da porta, respirou fundo antes de bater. Sara abriu e o encarou por um instante antes de dar passagem. Ela está na sala. Diego entrou e encontrou Manuela sentada no sofá, visivelmente ansiosa. Quando o viu, relaxou um pouco. Então, sobre o intercâmbio, Manuela começou. Sara cruzou os braços. Já discutimos isso. E vamos discutir de novo. Manuela rebateu. Diego observava as duas, esperando o momento certo para intervir. Mãe, essa é a minha oportunidade. Eu sei que você tem medo, mas eu preciso fazer isso. Sara suspirou. E por que seu pai está aqui? Porque eu pedi. Manuela respondeu sem hesitação. Aquilo pegou Sara desprevenida. Pedi. Sim, eu quero a opinião dele. Diego finalmente decidiu falar. Sara, eu entendo sua preocupação, mas a Manuela está pronta. Sara olhou para ele, tensa. Você acha que pode simplesmente chegar agora e ter voz nisso? Eu acho que posso ajudá-la a ver que essa é uma decisão dela, não nossa. Houve um silêncio pesado. Então, Sara soltou um longo suspiro. Eu preciso pensar. Manuela sorriu. Isso já é um progresso. Sara revirou os olhos. Você me enlouquece, sabia? Sei. Diego riu, observando a troca entre as duas. E pela primeira vez, sentiu-se parte daquilo. Ele não sabia como as coisas terminariam, mas sabia que estava no caminho certo. Diego saiu da casa de Sara sentindo-se estranhamente leve. A noite havia sido tensa, mas ao mesmo tempo produtiva. Manuela queria que ele estivesse ali ao lado dela, e isso significava algo. Não era afeto ainda, mas era um passo. No carro, antes de dar partida, pegou o celular e viu que tinha uma nova mensagem. Era de Manuela. Obrigada por hoje. Não sei o que minha mãe vai decidir, mas fico feliz que tenha ido. Ele sorriu e respondeu rapidamente. Estarei ao seu lado sempre que precisar. Nos dias seguintes, Diego não recebeu notícias sobre a decisão de Sara. Não queria pressionar Manuela, mas estava curioso para saber como a conversa evoluiu. Então, na quinta-feira,
recebeu um e-mail dela. Oi, Diego. Podemos nos encontrar no sábado, quero te contar o que minha mãe decidiu. Ele respondeu imediatamente. Claro. Onde? No parque, no mesmo lugar de sempre. Diego percebeu que o tom das mensagens de Manuela estava mudando. Ainda era formal, mas com menos barreiras, como se aos poucos ela estivesse permitindo que ele se tornasse uma presença na vida dela. No sábado, ele chegou ao parque com antecedência, como sempre fazia, caminhou até o coreto central e encontrou Manuela já sentada no banco de pedra. Dessa vez você chegou primeiro, ele comentou ao se aproximar. Eu gosto de chegar antes. Dá tempo de organizar os pensamentos. Ele sorriu e sentou-se ao lado dela. E então, ela respirou fundo antes de responder. Minha mãe finalmente cedeu. Diego sentiu o peito se encher de orgulho por ela. Isso é incrível, Manuela. Sim, mas tem uma condição. O tom da voz dela fez Diego franzir a testa. Em que condição? Manuela entrelaçou os dedos no colo, parecendo hesitante. Ela quer que eu vá só daqui a 6 meses. Diego piscou, confuso. 6 meses, mas o programa não começa antes. Sim, mas minha mãe acha que preciso de mais tempo para me preparar. Diego percebeu a frustração na voz dela. E o que você acha? Acho que ela está tentando me prender aqui por mais tempo. Ele suspirou. Sara sempre foi protetora. Eu sei, mas isso não é só proteção. Ela está com medo de me perder. E você está com medo de ir? Manuela hesitou por um instante antes de responder. Um pouco, mas eu preciso fazer isso. Diego assentiu. Então, temos que encontrar um jeito de fazer sua mãe entender que isso não significa que você está fugindo. E como fazemos isso? Ele pensou por um momento antes de responder. Mostre a ela que esse tempo fora não é um adeus. Faça-a sentir que ainda faz parte da sua vida, mesmo à distância. Manuela suspirou. Isso vai levar tempo. E eu estarei aqui até lá. Ela olhou para ele analisando suas palavras. Você fala como se fosse algo definitivo. Porque é. Os olhos dela suavizaram um pouco. Nunca achei que diria isso, mas acho que gosto da sua presença. Diego riu. Isso foi um elogio. Não se acostume. Ele sorriu. Mas por dentro, sentia algo mais forte. Aos poucos, os muros que Manuela havia erguido estavam começando a cair. Então, o que acontece agora? Agora, eu espero. E tento convencer minha mãe de que ela não precisa me segurar. E eu? Ela olhou para ele com um brilho divertido nos olhos. Você pode tentar me convencer a continuar te deixando fazer parte disso. Diego riu. Desafio aceito. Eles ficaram mais um tempo ali, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Diego sentia que, mesmo com todas as dificuldades, estava começando a criar algo real com Manuela. Naquela noite, ao chegar em casa, recebeu outra mensagem. Dessa vez, era de Sara. Podemos conversar. Ele hesitou por um momento antes de responder. Claro, amanhã, no mesmo restaurante. Sim. No dia seguinte, Diego chegou ao restaurante e encontrou Sara esperando por ele. Ela estava mais séria do que de costume, o que o deixou alerta. Como foi a conversa com a Manuela? Ele perguntou. Boa, mas eu queria falar com você sobre outra coisa. O quê? Ela respirou fundo antes de responder. Gabriel me pediu em casamento. O tempo pareceu parar por um instante. Diego sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe direto no peito. E qual foi sua resposta? Sara desviou o olhar, parecendo incerta. Eu disse que precisava pensar. Diego se inclinou um pouco para a frente. E por que precisa pensar? Ela segurou o olhar dele por um instante antes de responder. Por que você voltou? O coração de Diego acelerou. Sara, não diga nada. Eu só queria que você soubesse. Ele engoliu em seco, sem saber o que sentir. Por anos, acreditou que ela havia seguido em frente, que o passado estava enterrado. Mas agora, ali, diante dele, Sara estava admitindo que ainda havia algo. Você ama ele? Ele perguntou, sua voz mais baixa. Sara hesitou por um momento antes de responder. Eu amo a segurança que ele me dá. Diego sentiu um nó no peito. Mas isso não responde minha pergunta. Ela desviou o olhar. Eu preciso ir. Ela se levantou, mas Diego segurou sua mão levemente. Sara, ela olhou para ele por um longo tempo antes de se afastar.
Diego ficou ali, sozinho, sentindo que algo maior estava prestes a acontecer. Diego ficou sentado no restaurante por um tempo, observando a cadeira vazia onde Sara estava há poucos minutos. O coração dele ainda batia forte. O pedido de casamento de Gabriel não era surpresa, mas a reação de Sara, sim. Se ela realmente amasse Gabriel, teria aceitado sem hesitação, mas ela hesitou. Ela disse que precisava pensar, e ele sabia exatamente o motivo. No fundo, uma parte dele queria ir atrás dela, confrontá-la, pedir que não aceitasse. Mas o Diego de hoje não era o mesmo de 20 anos atrás. Ele sabia que, se quisesse reconquistar qualquer coisa, fosse o respeito de Manuela ou os sentimentos de Sara, precisava fazer isso do jeito certo. Nos dias seguintes, tentou ocupar a mente com o trabalho, respondeu e-mails, organizou reuniões, fechou contratos, mas a cada intervalo, pegava-se olhando para o celular, esperando uma mensagem de Sara que nunca veio. Enquanto isso, Manuela continuava mandando mensagens curtas, mas frequentes. Eles ainda estavam construindo algo, e Diego não queria que nada atrapalhasse esse processo. Então, na sexta-feira à tarde, recebeu um e-mail inesperado, de Manuela Assunto. Jantar. Oi, Diego. Minha mãe quer que você venha jantar em casa amanhã. Parece que ela quer conversar sobre o intercâmbio. Você pode. Diego releu o e-mail 2 vezes. Sara queria que ele fosse à casa dela, depois da última conversa. Ele respirou fundo antes de responder. Claro, estarei lá. Na noite seguinte, Diego chegou à casa de Sara pontualmente. O nervosismo era inevitável. Havia algo naquele jantar que parecia muito maior do que apenas uma conversa sobre o intercâmbio de Manuela. Sara abriu a porta, e por um momento, os dois apenas se olharam. Ela estava linda, vestindo um vestido simples, mas elegante, e os cabelos soltos caíam suavemente sobre os ombros. Diego percebeu que sentia saudades daquele olhar, daquela presença. Entre, ela disse, finalmente. Ele entrou e percebeu que a casa continuava exatamente como lembrava. Elegante, mas aconchegante. Fotos de Manuela estavam espalhadas pela sala, desde a infância até agora, já adulta. Diego sentiu um aperto no peito ao perceber que nunca fez parte daqueles momentos. Manuela surgiu da cozinha, segurando uma travessa. Você veio. Eu disse que viria. Ela sorriu de canto e voltou para a cozinha. Diego seguiu até a mesa e se sentou. Sara serviu o jantar, e por alguns minutos o clima foi surpreendentemente leve. Manuela falava sobre os preparativos para a viagem. Sara fazia alguns comentários sobre o trabalho. E Diego apenas absorvia tudo, tentando aproveitar aquele momento raro. Mas então, Sara pousou os talheres sobre o prato e olhou diretamente para Diego. Quero falar com você depois do jantar. O coração dele acelerou. Tudo bem. Manuela pareceu perceber a tensão e olhou para a mãe, desconfiada. Algum problema? Não. Apenas preciso conversar com o seu pai. Manuela assentiu devagar, mas não pareceu completamente convencida. Depois do jantar, Sara se levantou e indicou a varanda. Diego a seguiu, sentindo o peso da conversa que estava por vir. Lá fora, o ar estava fresco e as luzes da cidade brilhavam ao longe. Sara cruzou os braços e ficou em silêncio por um momento antes de finalmente falar. Gabriel me pediu em casamento há 2 semanas. Diego assentiu. Eu sei. E eu tomei uma decisão. O coração dele apertou. E qual foi? Sara virou-se para ele e seus olhos estavam cheios de emoção. Eu disse não. Diego prendeu a respiração. Por quê? Ela respirou fundo antes de responder. Porque percebi que não posso aceitar viver algo morno quando já vivi algo que me fez sentir viva. Diego sentiu o peito se apertar. Você está falando de nós. Estou falando do que fomos e do que ainda somos. O silêncio se instalou entre eles. Diego sabia que essa conversa era importante, mas não queria forçá-la. E o que você quer agora, Sara? Ela passou a mão pelos cabelos, visivelmente confusa. Eu não sei. Eu só sei que não quero mentir para mim mesma. Diego deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. E se tentássemos de novo? Ela fechou os olhos por um instante. Isso seria loucura? Talvez, mas a vida é feita de loucuras. Sara abriu os olhos e encontrou o olhar dele. Eu preciso de tempo. Diego assentiu.
Eu espero. Ela soltou um longo suspiro. Você realmente mudou, não é? Ele sorriu de leve. Acho que você já sabe a resposta para isso. Sara mordeu o lábio inferior e desviou o olhar para a cidade. Manuela precisa saber. Quando você achar que é o momento certo, ela virou-se para ele novamente. Você realmente quer isso? Mais do que tudo. Sara hesitou por um instante antes de finalmente sorrir, ainda que de leve. Então vamos com calma. Diego sentiu um alívio tomar conta de seu peito. Com calma. Eles ficaram ali na varanda, em silêncio, apenas absorvendo aquele momento. Não era um final, mas talvez fosse um novo começo. Diego saiu da casa de Sara naquela noite sentindo o peso das últimas palavras dela. Vamos com calma. Ele sabia que isso significava que as coisas não seriam simples, mas pela primeira vez em muitos anos, ele sentia que tinha algo pelo que esperar, algo real. Durante os dias seguintes, manteve sua rotina de trabalho, tentando ocupar a mente, no entanto. Por mais que sua agenda estivesse lotada de reuniões e compromissos, sua cabeça estava sempre em outro lugar. Pensava em Sara, em Manuela, e na forma como sua vida estava mudando. E então, em uma tarde comum, seu celular tocou. Ele olhou para o visor e ficou surpreso ao ver o nome de Manuela. Era a primeira vez que ela o chamava, sem que ele tivesse feito contato antes. Oi, pai. O mundo pareceu parar por um instante. O coração de Diego bateu forte. Manuela nunca o havia chamado assim antes. Ele se esforçou para manter a voz firme, mas a emoção o pegou de surpresa. Oi, filha. Você está ocupado. Para você, nunca. Ela riu levemente. Eu queria te chamar para jantar hoje. Jantar? Sim, mas dessa vez, eu que vou cozinhar. Diego sorriu. Aquilo significava mais do que qualquer palavra. Eu adoraria. Ótimo, passa aqui às 8. Quando chegou ao apartamento de Manuela naquela noite, foi recebido por um cheiro delicioso de manjericão e alho. O som de uma música italiana suave tocava ao fundo, e ele sorriu ao vê-la na cozinha, usando um avental e mexendo uma panela no fogão. Então você cozinha? Ele perguntou, apoiando-se no batente da porta. Manuela olhou para ele e sorriu. Tento. E o que estamos comendo hoje? Massa ao pesto, receita de um amigo italiano. Diego se aproximou e observou enquanto ela finalizava o prato. Havia algo quase surreal naquele momento. Tão simples e ao mesmo tempo tão importante. Precisa de ajuda? Ele perguntou. Pode abrir o vinho, está na geladeira. Diego pegou a garrafa e serviu 2 taças, enquanto Manuela terminava de montar os pratos. Quando se sentaram à mesa, Diego percebeu que ela estava pensativa. Você está bem? Ela respirou fundo antes de responder. Sim, mas queria conversar sobre uma coisa. Ele se inclinou levemente para a frente, atento. O que foi? Manuela girou a taça de vinho entre os dedos, antes de erguer os olhos para ele. Você e minha mãe? Diego congelou. O que tem? Ela o observou com atenção, como se estivesse estudando sua reação. Algo está acontecendo entre vocês, não está? Ele sabia que podia negar, mas não queria mentir. Se havia algo que aprendeu nesse processo, era que precisava ser honesto com ela. Sim, Manuela suspirou. Eu sabia. Como? Eu conheço minha mãe. Ela tem agido diferente ultimamente. Diego sorriu de leve. E o que você acha disso? Ela ficou em silêncio por um tempo antes de responder. O que Sana ainda estou processando. Isso é justo. Só quero ter certeza de que vocês sabem o que estão fazendo. Ele assentiu. Estamos indo com calma. Manuela revirou os olhos. Isso não combina com você. Diego riu. Talvez eu tenha aprendido a esperar pelas coisas certas. Ela apoiou o cotovelo na mesa e o olhou com curiosidade. Você ainda ama minha mãe, não é? Diego prendeu a respiração por um instante. Nunca deixei de amar. Os olhos de Manuela suavizaram um pouco. Eu imaginava. E você, como se sente com isso? Ela deu de ombros. Acho que preciso me acostumar com essa ideia. E tem tempo para isso. Ela suspirou. Mas havia um leve sorriso em seu rosto. Você realmente mudou. Diego sorriu. Você que está me conhecendo agora. Eles continuaram o jantar entre risadas e conversas leves. Diego se sentia confortável. E pela primeira vez, percebeu que Manuela também estava relaxada.
Quando terminaram de comer, ele a ajudou a lavar a louça, algo que nunca imaginou que faria na vida. Mas ali, ao lado da filha, brincando sobre quem enxaguava melhor os pratos, sentiu-se mais em paz do que jamais esteve. Você sempre foi tão metódico? Manuela perguntou, observando-o limpar cada prato com precisão. Digamos que gosto de organização. Minha mãe diz que você tinha mania de perfeição. Diego riu. E ela vivia me irritando de propósito, só para me fazer perder o controle. Manuela sorriu. Isso parece algo que ela faria. Quando terminaram, Manuela pegou 2 xícaras de café e foram para a sala. Diego se acomodou no sofá, enquanto ela se sentava na poltrona em frente a ele. Então, o que vem agora? Ela perguntou, soprando o café quente. O que você quer dizer? Nós 3. Diego ficou em silêncio por um momento. Eu quero estar na vida de vocês, mas entendo que isso leva tempo. Isso leva tempo. Manuela repetiu pensativa. Ele esperou enquanto ela organizava os pensamentos. Você já perdeu tempo demais. Eu também. Não quero demorar para decidir se quero ou não um pai na minha vida. Diego sentiu o peito apertar. Então, o que você quer? Ela colocou a xícara na mesa de centro e olhou para ele com um brilho diferente nos olhos. Quero tentar. Diego sentiu uma onda de emoção tomar conta de seu peito. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Ela sorriu. Sei sim. Quando Diego estava prestes a sair, Manuela o acompanhou até a porta. E antes que ele pudesse ir embora, chamou por ele. Pai. Ele se virou imediatamente, sentindo o peito apertar de emoção ao ouvi-la chamá-lo assim novamente. Sim. Obrigada por ter voltado. Diego não conseguiu dizer nada de imediato. Apenas sorriu, sentindo que, finalmente, tinha encontrado o que passou a vida toda procurando. E dessa vez, ele não iria embora.